Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Irmãos, já quero pedir para você aqui curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar grandiosamente. Já quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal. Que Deus abençoe vocês e todos aqueles que vão assistir também esse vídeo. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo devido aos últimos acontecimentos, que tem vindo sobre o povo de Israel, que é um povo escolhido por Deus. A Bíblia diz que não há mais diferença entre gentios, entre gregos e entre judeus, mas a verdade é que tem promessas que Deus irá cumprir sobre o povo de Israel. E em todos os tempos nós vemos e temos visto a boa mão de Deus protegendo o povo de Israel, mesmo a gente sabendo que o povo de Israel ainda não crê de todo o coração em Deus, mas mesmo assim Deus os protege e nos livra. E por que eu estou falando isso? Porque o Israel, ele aponta para a última semana profetizada por Daniel e também por fatos em que os profetas profetizaram, acontecimentos que viriam sobre Israel, como o próprio profeta Zacarias fala no capítulo 14, que metade de Israel ela seria tomada, e será tomada conforme as profecias deste profeta de Deus. Então eu gostaria de falar hoje a respeito, não sou um conhecedor profundo sobre geopolítica, mas gostaria de enfatizar algumas coisas sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial e um possível terceiro embate, possível Terceira Guerra Mundial, que nós haveremos de contemplar para aqueles que estiverem vivos, é claro, e que provavelmente acontecerá, conforme diz a Palavra de Deus, porque tudo está notificado e está estabelecido pela Palavra. Deus jamais deixou os seus servos, a sua igreja, sem deixar de conhecer ou lhes dar o conhecimento amplo e profundo daquilo que acontecerá. Então a palavra de Deus, não só nos profetas, mas também em Apocalipse, fala sobre isso. Os discípulos também profetizaram sobre isso. Então eu gostaria de ler com vocês hoje, falando a respeito de uma possível terceira guerra, conflito mundial. Eu gostaria de ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo 7 do profeta Daniel, capítulo 8 e Apocalipse 13. Começando em Daniel, no capítulo 7, e no versículo de número 7 diz assim: nós na verdade já fizemos leitura desse versículo no último vídeo que nós fizemos, e você vê bem como Deus ele nos instrui, e nos mostra, mesmo que a gente inconscientemente não saiba, mas Deus ele nos permite entender através do seu Espírito, da sua palavra, das profecias, o que está acontecendo, e os rumos que estão tomando as coisas para o cumprimento da palavra de Deus. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinham 10 chifres. Claro que aqui o profeta Daniel ele já está falando sobre a sétima cabeça, que está lá em Apocalipse 13, que nós vamos ler, e que se refere vamos dizer assim, ao último reino que surgiria, que é a sétima cabeça, que não é o Império Romano, mas a sétima cabeça é a ONU, é a Organização das Nações Unidas, e é um nome bem sugestivo, Organização das Nações Unidas. E quando nós olhamos para os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, nós vemos que são 10 dedos, ou seja, são os últimos 10 reis. Então é uma organização de nações, de reis. E quando nós olhamos para os 10 chifres,
do animal que aparece aqui, né, nós vemos que também fala a respeito dos últimos 10 reis. A mesma coisa e a mesma profecia, a mesma revelação Deus traz ao profeta João, discípulo João, no capítulo 13, que fala também de uma besta de 7 cabeças, né, cuja 7ª cabeça é a ONU, e de cima da 7ª cabeça tem 10 chifres, ou seja, os últimos 10 reis. Então vamos ler Apocalipse no capítulo 13, no verso 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. Então nós, quando lemos o livro do profeta Daniel, nós vemos que ele teve já a revelação, né, dos últimos 10 reis que surgiriam, tanto nos pés da estátua, que em partes eram de barro e em partes eram de ferro, que simboliza a semente humana, ou seja, a descendência do homem se ligando ao ferro, à inteligência artificial. E também em Apocalipse 8, que nós vamos ler aqui, Apocalipse 8, fala assim: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então perceba que lá em Daniel, no capítulo 7, diz que, no versículo 8, E estando eu a considerar os chifres, que eram 10, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno está fazendo referência ao anticristo. E o anticristo, ele vai ter domínio sobre estes 10 chifres. Veja bem que o anticristo, ele vai querer ter a preeminência. Mas lá em Daniel 11 também fala referente ao chifre pequeno, que ele vai ser desprezado. Mas perceba que em Daniel 8 já fala que ele vai ser entendido em adivinhações. Ele vai ser um homem feroz de cara, né? Que ele vai se levantar. Mas como isso se dará? Porque veja bem que por que ele é desprezado? Porque ele é pequeno, né? Mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai receber o poder do dragão, o poder do diabo. Então ele vai entrar no cenário mundial, na ONU, já investido pelo poder do diabo, né, de Satanás, o opositor. Perceba que ele é comparado e ele é refletido, né, e simbolizado pelo animal feroz, porque a ONU também está ligada a isso, né, porque ela é a 7ª cabeça, e sobre esta 7ª cabeça estão 10 reis. Eu já tenho dito que 5 desses reis já existem. 5 deles já existem, que é Estados Unidos, que é a China, a Rússia, que é a França e a União Europeia. Então são 5. Então por que eu citei aqui os eventos que antecederam o surgimento, né, desta última cabeça, que é a ONU, a 7ª cabeça, que eu falei da Terceira Guerra Mundial? Eu gostaria de ler algumas coisas referentes aos primeiros combates mundiais que tiveram, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, né, foi um conflito bélico global, né, centrado, né, na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918, ou seja, foram 4 anos de guerra, foram 4 anos de morticínio, de sangue, de nação contra nação. O próprio Jesus fala, né, em Mateus 24, que haveria guerras e rumores de guerras, né, nação contra nação, mas não seria o fim, né? Então veja bem que
a Primeira Guerra Mundial, ela teve forte indício de que alteraria o mundo posterior a ela. E de fato ela mudou, alterou, né, todos os rumos, porque ela trouxe a Revolução Industrial. Vamos dizer assim, a primeira leva da mudança através da Revolução Industrial, quem trouxe foi a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918. Já a Segunda Guerra Mundial, ela começou territorial, né? Hoje, se nós formos analisar, nós temos duas guerras territoriais, que é a Rússia contra a Ucrânia, e nós temos agora Israel contra o Hezbollah e contra o Irã, porque o Irã financia o Hezbollah, né? E nós já sabemos, porque que dali daquela região de Iraque, de Irã, de Turquia, né, e Mossul, que é a antiga Nínive, né, dali virá o anticristo. Então perceba que já tem esse embate entre estas quatro nações, Rússia contra a Ucrânia e Israel contra o Hezbollah, e que vai ser contra o Irã, que financia, né, o Hezbollah. E também tem os Houthis ali, né, que também são contra Israel. Então nós vemos que a Segunda Guerra Mundial, ela veio para acelerar a Revolução Industrial e a mudança, ainda mais na terra em que nós estamos vivendo. Eu estava dizendo que a Segunda Guerra Mundial ela foi territorial, porque ela começou com a Alemanha invadindo o território da Polônia. E ela foi convidada, né, disseram para ela se retirar. Então ela não se retirou, né, das terras da Polônia, mas persistiu ali. Então a Inglaterra se envolveu e a França também declararam guerra. Então houve já ali um embate que outros países se envolveram, como Itália, como Japão, que acabou atacando os Estados Unidos, e os Estados Unidos entrou na guerra, quando o Japão atacou Pearl Harbor, se não me engano, e então os Estados Unidos entrou na guerra, né? E houve onde os Estados Unidos enviou bombas nucleares, né, armas nucleares, sobre Hiroshima e Nagasaki. Então nós vemos que naquele tempo nós entendíamos que havia armas nucleares poderosas, né, que poderiam devastar vários lugares, várias cidades, como aconteceu de fato, literalmente. Agora vocês imaginem o poder bélico que a Rússia tem hoje, que os Estados Unidos têm hoje, né? E, com certeza esses armamentos nucleares e outros países têm, que não me vem à mente agora, não me recordo, que com certeza destruiriam, né, toda a terra. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 24 que os dias seriam abreviados. E por quê? Porque se Deus não abreviasse, não intervisse, porque Deus vai intervir, se Jesus não intervisse como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o homem destruiria toda a terra. E por que eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial teve 4 anos. Já a Segunda Guerra Mundial teve 6 anos. Então, somando as duas, dá 10 anos. E alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem, né, alguns outros irmãos que têm vídeos postados já, como o irmão Luiz no canal Reino Eterno, que esta próxima guerra, esse próximo conflito mundial que aponta pelas profecias, vai durar em torno de 10 anos, né? Além dos 7 anos que nós vamos ter o embate ali da última semana, então nós vamos ter uma guerra de aproximadamente 10 anos.